Aí, tá todo de filosofando hoje, né? É a lei de filosofia, pai, aqui. Alguém, tá, Vem sim. alguém tem que estudar, né? Tá aqui a regra de livro em cima da mesa aqui. Mas tem que estudar, porque estudar o negócio tá complexo hoje, né? Então, pessoal, Estudando o negócio já tá difícil, imagina sem estudar. boa noite, pessoal que tá chegando aí. Aliciane, como sempre, cadeira cativa, né? Carlos, você já viu o Jefferson? O pessoal tá chegando. Pois é, Juan. Então, e é justamente sobre isso, a gente já está no horário, o professor adora horário, né? O professor é extremamente pontual. Tem horário para entrar e horário para sair. O professor não fica nem um minuto a mais, mas também não chega atrasado. Então, basicamente, o que a gente pensou para discutir hoje, já que teve aí o adiamento do Enem, e a gente sabe que a gente está vendo um momento diferente aí por causa da pandemia, e essa questão da pandemia e o adiamento do Enem, com as consequências também na questão do ensino à distância, né, que a gente tá vivendo ele no Brasil inteiro. Obviamente com uma discussão ampla, assim, não é falando da nossa realidade em si. Falando de Brasil, a gente vai discutir o Brasil, como é que a gente imagina esse impacto e como que a gente vai conseguir analisar essa ideia de qual o papel da filosofia, da história, nesse momento que a gente passa no país, aí, de tantas incertezas, no meio de uma pandemia. Então, é basicamente isso que a gente vai tentar dialogar, Abordar. a participação do pessoal é necessário. Perguntem dentro do tema, por favor, para que a gente consiga. Teu pai é outro, Jorge. Que a gente consiga, basicamente, pensar esse contexto. Né? E ó, aí, esses caras chegando aí, a gente está devendo a live lá do handball, viu? Sendo cobrado pra caramba isso aí. Muito cobrado. Galera, bora entrar aí, galera. Convidem as pessoas aí, ó. É um momento bem proveitoso aí para todo mundo. Bora Aí, chamar. e hoje a concorrência nesse horário aqui é meio desleal, né? Acabei de ver que tem live do Cortella agora, tá? A concorrência é pesada, né? Então, Assim que eu entrei também eu vi, mas é, tava tendo live do não, e Portela. assim, que é uma coisa que eu acho bem positivo que está nessa pandemia. Se dá para tirar alguma coisa de positivo, é que o acesso a essas pessoas, a grandes intelectuais, se você tiver a fim de acompanhar, tá aí. É live direto, abordando. Ontem eu passei o dia quase que inteiro assistindo aí lives, debates sobre temas relevantes aí com grandes intelectuais do Brasil. Então, assim, é uma hora de enriquecer o cabedal teórico da pessoa é agora, porque realmente está a oportunidade. Dá para acompanhar pessoal bom aí. É verdade. É, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. Hum. Pois é, então assim, é basicamente uma oportunidade de ter um conhecimento aí bem interessante. Então, dá para a gente aproveitar. Se alguém puder aproveitar esse momento, é enriquecedor aí com grandes intelectuais que estão falando aí publicamente no YouTube, é direto. Ontem eu acho que eu devo ter visto umas 3, 4 seguidas. Leandro Carnal, lá com um rapaz que é um biólogo. Então, assim, muito interessante. O pessoal tá chegando aí. Sempre ele tem falado. Alunos e ex-alunos aí, Naeli, Paulo, Aliciane, Maico, Ah, Maico Santa Quitéria também já pintou por aí. Vamos lá? Vamos vamos, começar, né? vamos. Assim, para dar início ao debate, né? Não sei se pode falar realmente assim. A gente quer falar um pouco mais a questão da importância do adiamento do Enem, né? Que estava sendo uma coisa bastante debatida aí, tanto entre as escolas quanto lá em cima, né? O governo, para saber como é que faria essa situação, já que, infelizmente, muitas crianças e adolescentes não têm um acesso à internet, a um computador, e essa situação devia ser revista, né? Aí, graças a Deus,
teve esse adiamento. E vamos ver o que o Adilson fala em relação ao tema. Então, assim, essa questão do adiamento do Enem, Juan, basicamente, antes numa circunstância normal, sem pandemia, já você já sabe que a nossa sociedade é uma sociedade totalmente desigual. A desigualdade social é gigantesca, né? Os dados são alarmantes. Então, assim, mesmo antes de estar em isolamento social e de estar em pandemia, a pandemia ela só mostrou o aumento da desigualdade social. Ela transformou essa desigualdade social bem maior ainda, mas ela já existia. São dados aí, ó. A cada alunos da classe A, um em cada quatro consegue uma nota boa no Enem. Já alunos de classe C e D, a cada 600, um consegue uma nota melhor. Então, assim, isso é o reflexo da nossa sociedade. Então, assim, com a pandemia, piorou bastante. E a gente acha essas explicações na história do Brasil, que é uma história de exclusão. A história do Brasil não é uma história de incluir, é de excluir. Ó, e isso a gente está analisando o país inteiro, porque assim, ó, tem estados, a gente está conseguindo se virar da forma que dá em aulas remotas ou aulas online, como queiram chamar. Né? A gente consegue pelo menos ainda trocar alguma informação, por mais que seja muito difícil estudar no EAD, é algo difícil. Por exemplo, eu estudo no EAD, mas assim, se fosse minha primeira graduação, eu não faria no EAD, por exemplo. Porque assim, é algo que você tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade de fazer. Então, é algo complexo. Então, assim, estruturalmente no Brasil, essa exclusão ela é histórica. Então, as pessoas, a exclusão dos mais pobres é extremamente relevante na nossa história. Não tem como a gente se desligar disso. E o Enem, ele é justamente para dar um reflexo disso. Ó, e aí, o outro dia, para contextualizar, o ministro falou, quando estava aí, tanto os alunos, a comunidade escolar, várias pessoas debatendo sobre o tema de como a gente faria deveria adiar por causa da pandemia, e ele falou que o papel do Enem não é de fazer injustiçamento social. Como que não? Qual é a única chance que nós, menos favorecidos, temos de melhorar na vida se não for pela educação? Eu não conheço outra forma de ascensão na vida, honestamente, se não for pela educação. Então, assim, porque quando a gente vai para o ensino à distância tão desigual como que a gente está agora no país, ou seja, mesmo quem tem celular, está acessando pelo celular, 40% da população, a pesquisa de 2018. 40% da classe C e D é de quem consegue acessar pelo celular. Só 40%. E na classe A, 99% consegue acessar com a internet, tem celular. Então, como é que não tem desigualdade? Né? Daí a gente já tira, né? Mas o celular não é o ideal para você estudar. Né? Se for pegar aí a ideia de ter um computador, aí a classe A tem 100% e a classe menos favorecida, acho que chega a menos de 40% de pessoas que têm um computador em casa. Então, assim, para você fazer um estudo online, uma coisa, precisa estruturar. Então, assim, mas obviamente está vivendo um momento diferente da pandemia, a qual não é possível. Né? Assim, foi tudo pego de repente, não é possível estruturar agora, mas também não teria como ter o Enem. E eu ainda acho pouco esse adiamento de 30, 60 dias. Eu acho que vai ter que ser mais. A gente não tem noção de quando vai voltar às aulas presenciais. Ninguém tem. A França, que já passou pelo pico, já está retomando a normalidade, a França abriu 7 escolas, em uma semana apareceu 70 casos. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai sair? Então, assim, e outra coisa, a gente está falando de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está falando de Brasil, não é falando da nossa realidade, que eu ainda acho que nós somos privilegiados, está conseguindo fazer alguma coisa. Então, assim, tem estados que não está contando, Paraíba, acho que Rio Grande do Norte, alguns estados não vão contar como dias letivo esse período da pandemia, ou seja, vão retomar do zero depois. Então, como
que vai fazer isso? Retomando do zero, basicamente. Então, imagine como é que está acontecendo essas aulas, sabendo que essas aulas não estão valendo. Né? Então, assim, deve estar bem precário. Então, assim, esses alunos que vão prestar o Enem praticamente sem ter aula. Então, era algo que não tinha, que não tem como fazer. Não tem não teria como esse Enem acontecer agora, porque a desigualdade que já existe, ela ficou escancarada agora. Porque aí vem lá aquela propaganda do MEC, que aqui só pode ser uma ironia ou uma piada de muito mau gosto, de alguém pegar atores, né? Pegou atores, poderia pegar estudantes, né? Só que tem estudantes aí, pegar atores e colocar o Enem, a oportunidade, todo mundo passa a impressão de que o Brasil é aquilo, que todo mundo tem acesso tudo bonitinho. E não é. Quando a gente vai falar de Brasil, é um ponto fora da curva, é diferente. Assim, a gente vê que lá fora as coisas acontecem, conseguem em outros países não tem um prejuízo muito grande, mas aqui é o Brasil. A gente tem um desenvolvimento bem diferente. Né? Um desenvolvimento cultural, histórico, de exclusão das pessoas. E a educação ela é a ferramenta que vai levar o indivíduo a melhorar. Se a educação não tiver esse papel, a gente vai melhorar pelo quê? Não tem outra ferramenta. Então, assim, esse adiamento do Enem, ele é extremamente necessário. E outra coisa, Juan, e a gente tem que sempre ler, eu sempre falo isso para vocês na aula de filosofia, em qualquer aula, que a gente tem que ler as entrelinhas. A gente viu que teve uma movimentação dos estudantes para o ADNEM, da comunidade escolar, da sociedade em geral. Mas o governo estava negociando, não era com essas pessoas, está pouco se lixando. Essa é a verdade, ficou bem claro naquela reunião, né? Ou seja, ele negociava com o poder econômico, com quem? Com cursinhos preparatórios para o Enem. Era com esse que ele estava negociando. Porque assim, um cursinho preparatório para o Enem, se ele não abrir, não funcionar por 2, 3 meses, ele vai quebrar. Então, assim, esse adiamento, não se engane, não diga que quem acha que isso foi uma vitória dos estudantes apenas, não foi. A negociação era econômica, era com esse setor. A negociação era com cursinhos particulares que estavam basicamente financiando essa ideia de vender uma preparação para o Enem. Era com esses que eles estavam negociando, não era com o estudante, porque ficou bem claro que não há nenhum compromisso assim, com a educação, a não ser que seja com o desmonte dela. Mas não há nenhum compromisso com a educação. Nesse país, no momento, infelizmente, é isso. Você vê uma fala do ministro da Educação, a qual vai falar que tem nojo do termo povos indígenas. É o primeiro... Como é que um cara desse tem capacidade do Brasil? Né? O Brasil é o povo indígena. E ele deixa lá no discurso dele, assim, que há uma incapacidade tão grande de raciocínio que ele não consegue arquitetar um discurso de 5 minutos. Ele não tem capacidade para isso. Então, ele nas bobagens que ele falou, ele insinua, basicamente, que os índios são privilegiados. Ele falou, chega de privilégio para povos que estão aí historicamente dizimados. Primeiro a ser dizimado aí quando os portugueses chegam aqui, e até hoje o histórico o histórico dos povos indígenas aqui no Brasil é de exclusão. Então, e aí vai passando, vem com os povos indígenas, depois vem passou a escravidão, os povos negros, depois vem a periferia, e todo mundo, e é um processo de exclusão. E é nesse país que a gente está vivendo. Então, nesse país que a gente está vivendo, como é que a gente vai conseguir não tratar da educação como coisa séria? Assim, o Enem continuar mantido para aquela data seria algo criminoso, basicamente. Porque não teria como se salvar disso, né? Então, assim, ia relatar muito mais ainda a desigualdade social do país. Então, assim, esse adiamento do Enem é algo extremamente necessário e é um consenso, certo? Com certeza. A Adriana está falando, o genocídio dos povos indígenas. Basicamente, isso está sendo financiado, Adriana, essa morte dos povos indígenas é algo histórico.
e a qual está hoje, e alguém pega uma fala pública, porque uma coisa, eu falei isso na outra live, sou eu ou você falar, a gente tem pouca expressão, mas quem está à frente de um ministério, de um país, você tem uma responsabilidade com os povos, em proteger o país. Então, assim, é algo deprimente. Então, assim, essa discussão em torno do Enem é algo extremamente necessário, porque o Enem é, sim, a ferramenta de que pode mudar a sua vida. E assim, ó, mas e agora falando com os alunos, com quem está mais ou menos nessa nossa de preparação para o Enem, uma noção de quê? De que mesmo antes da pandemia você já teria que estudar muito para você acessar. Não dá para se enganar, achar que se você não se preparar, não estudar adequadamente, você não vai entrar. Então, assim, imagine agora em tempos difíceis que a gente está vivendo. Nessa pandemia que está basicamente deixando a gente em isolamento social. O país vai entrar numa recessão econômica. A economia lá é importante também. Não só ela, né, mas ela é importante para a gente conseguir seguir em frente. E a gente não pode cair na ilusão de que, pós isso aqui, a vida vai voltar ao normal, da mesma forma que não vai. Vai ser um processo, aos poucos, até a gente entrar numa normalidade. A Aliciane, dá para a gente encaixar aqui, ela fez uma pergunta aí antes da live, ela falou assim, não basta, pediu para me refletir sobre uma frase, não basta ser, tem que parecer ser. Né? Que eu não me engano, essa frase ela é do período antigo, aí, lá do Império Romano. Então, mas isso aí se encaixa basicamente na nossa sociedade. Né? A nossa sociedade está nivelada com aparentar ser. Não precisa ser, basta que você aparente ser. Isso aí é o que o capitalismo está para isso atualmente. Né? O capitalismo pouco importa, ele está num grau tão destrutivo que o aparentar ser, as pessoas que são iludidas nesse sistema, eles vivem muito mais no aparentar ser esse sistema do que qualquer outra coisa. Então a aparência dentro do... Hã? O que propriamente... Pode falar. Assim, o que meio que fica assim em pauta é a questão de você aparentar ser e não realmente ser, né? Sim, então, porque, mas o capitalismo ele vende essa ilusão mesmo de que as coisas importantes estão nos bens. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, a pessoa prefere aparentar ser até do que ser. Né? Imagine, já fazendo um link com o período da pandemia, imagine uma pessoa que faz um churrasco em plena pandemia, qualquer cidadão. Né? Ou seja, essa pessoa deveria o quê? Se fosse, a gente pode pegar uma referência disso no período antigo, a qual a gente passou por peste, pela gripe espanhola, que é uma referência para essa pandemia. Quem não fazia parte do isolamento e não ficava resguardado, era trancado em casa e não podia sair, porque assim, era trancado em casa e alguém colocando comida por debaixo da porta, mais ou menos. É exatamente a pessoa hoje que descumpre o isolamento social, ou que faz uma festa. Porque assim, quando você está fazendo uma festa, se expondo ao vírus, muita gente está trabalhando, tendo que trabalhar. Né? A pessoa está lá trabalhando no mercado, está sendo gari, e essas pessoas estão inocentes. Aí daqui a pouco essa pessoa fica doente e o cara que estava fazendo churrasco está ocupando um leito na UTI. Aí é algo para se pensar. Então, o aparentar ser não é o ser. Porque assim, o capitalismo ele é tão transformador e tão destrutivo que a gente pega essa questão como eu falei aqui, das lives super produtivas que tem aí. Eu sou Leandro Carnal, Cortella, todos esses caras, belíssimas discussões, mas pelo outro lado, tem lives, por exemplo, de cantores, nada com outros cantores, mas que o pessoal está aproveitando isso para fazer festa. Em um momento que você tem que estar isolado. Depois vai ter um tempo para fazer a festa. Agora é o momento de todo mundo se resguardar desse momento para que a gente saia dele mais rapidamente. Porque quanto mais tempo a gente ficar refém desse teimosia com o coronavírus, mais ele vai demorar.
né? Não tem dúvidas. Galera, quiser fazer alguma pergunta aí, ó, fiquem à vontade, tirar alguma dúvida, alguma reflexão, ou somente mesmo uma frase, pensamento seu, fiquem à vontade. Galera aí que era do terceiro ano do ano passado, estão participando mais do que a galera que realmente está estudando. Não, mas isso é meio, é meio lógico, né? Porque eles já estão no processo de estar sentindo a falta do processo de estudo, né? Enquanto a pessoa que está, porque assim, leva um tempo para você ter essa consciência. Então, assim, Juan, e eu queria entrar aí na questão do ensino à distância, né? Aí, assim, você como aluno, sua experiência como aluno, como é para você que está, como é que está sendo esse momento de aulas à distância? Esse momento novo, né? Que todo mundo está vivendo, tendo que se adaptar. Como é que está sendo a sua experiência como aluno? Eu acho que é o que o pessoal quer mais saber é a sua visão sobre aluno. Depois eu dou a minha visão sobre, como professor, mas como é que é a sua visão sobre esse momento? Cara, é o seguinte, como todo mundo que é aluno, né? Eu que sou aluno do ensino médio, a Aliciane aí que queria para a faculdade, sabe o quão difícil está sendo esse momento, porque aprender na sala de aula com o auxílio do professor ali do seu lado já era uma coisa complicada. Imagine você estar sozinho em casa, somente com o celular na sua mão, a internet, essas coisas. Pelo menos eu reconheço todo o esforço dos professores em querer ajudar, tirar, ter aquele momento ali de suporte, né, de poder ajudar. Mas é como eu me lembro de uma frase do Leandro Carnal, na entrevista dele à CNN Brasil, que ele fala que na cadeira de professor, para ser professor, não tinha como ser youtuber, né? Então, infelizmente, eu vejo uma certa ingratidão por uma parte de alunos que não entendem esse lado dos professores também, porque do jeito que tá sendo difícil para nós, alunos, ter que estudar, essa carga de atividade, essas coisas, também está sendo difícil para vocês, professores, elaborar, tentar dar o suporte, porque não é a mesma coisa. E assim, cara, a gente tenta, a gente tenta driblar as dificuldades, porque realmente a gente não pode parar, né? Sim. Não, então, eu noto claramente essa dificuldade. A dificuldade em vocês, que são alunos e ainda alunos do ensino médio, alguém que um secundarista que é alguém que é muito novo aí. Ó, a minha experiência como professor, amanhã eu vou começar a gravar aulas para a semana que vem. Você que já é meu aluno, sei lá, 2, 3 anos, você sabe que a minha dinâmica de aula é conversando. Não tem algo mais deprimente para mim do que eu estar falando com esse celular. Gravando aula. Ó, porque assim, na sala de aula você está vendo as expressões, você está vendo a cara. É horrível, é uma sensação horrível você estar gravando uma aula para o celular. Você não está vendo as expressões, você não sabe se alguém está entendendo, entendeu? É Eu sei. complicado isso. Então, assim, é um processo novo também para o professor. Por mais que eu estude, eu estou estudando, preparo a aula, acho o vídeo às vezes fica bem legal, mas não é a mesma coisa. Eu praticamente não estou tendo o feedback, a aprendizagem, que é o olhar do cara, ter a participação de alguém, de um aluno dentro da aula, porque é o crucial, talvez o mais importante. Assim, porque, professor, se ele entrar dentro da sala de aula e saber que não, que, e achar que ele já sabe de tudo, tiver uma postura arrogante, não tiver a capacidade de entender que ele tem que aprender também com os alunos, ele está ferrado. Aliás, essa postura você tem que ter na vida. Não, não, você nunca deve aparentar ser arrogante, por mais que você saiba. Você não pode ter essa postura arrogante, porque todo mundo pode ser o cara com maior nível, menor nível de conhecimento, mas ele vai te ensinar alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Né? Então, assim,
como a Laís está falando aí, ó, o sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Essa frase do Sócrates. Sócrates é aquele cara que vai fazer o quê? Ó, ele reconhece a sua ignorância. Reconhecer a sua ignorância é algo extremamente... Ele vai ser assim, o maior dos filósofos apontado justamente por reconhecer a sua ignorância. Porque reconhecer a sua ignorância é algo grande. Porque, assim, usando até o exemplo aí do Sócrates, lembrou o Cortella agora, ele dizia assim, que chega na sala de aula e pergunta, como você identificar uma pessoa que é arrogante na questão do conhecimento? Alguém aqui já leu algum livro do Sócrates? Tem alguém que levanta a mão. Eu, né? Para levantar a mão. Eu já li. O Sócrates não escreveu nenhum livro, ele não deixou nada escrito. Então, assim, aí cai também na pergunta da Aliciane, é aparentar ser. Isso aí é arrogância. Se eu não sei, é melhor eu aparentar ali que eu não sei realmente e tentar aprender com aquilo, porque todo momento é momento de se aprender. E assim, e a aprendizagem agora é um momento novo, e a gente sabe, por tudo aquilo que eu já falei, de estrutura social do país horrível, a desigualdade gigantesca, que o aluno hoje você vai ter que estudar mais. Em uma situação normal, você já tem que ser o 1 dos 600, lembra? Para se dar bem. Então você já teria que estudar muito, você já tem que ter o seu plano de estudo, está estudando todo dia. E agora, ainda mais. E é complicado também, e eu sei que é complicado também estudar nesse momento, estudar sem uma orientação do professor para um adolescente é coisa terrível também. Porque, assim, a dificuldade eu lembro, quando era professor menos experiente, ou assim, pós-formação, eu ia ler alguma coisa, eu ficava meio perdido. Eu digo, o que é que eu leio, o que é interessante? Demorou muito tempo até eu ter esse processo ó, agora sim eu já sei o que eu vou ler, porque demora demais. Pois é, Edson. A educação à distância, do problema, da dificuldade que ambos, né, nós estamos enfrentando, tanto os alunos quanto os professores, quem realmente tem condição a ter um acesso à internet, a um livro de qualidade, eu digo que o ideal é não perder o foco, porque se a gente fosse deixar levar por um detalhe ali, outro aqui, a gente acaba se perdendo e aquele sonho de chegar, né, o sonho de chegar numa faculdade pública fica para trás. Então, não pode perder o foco. Não pode. E assim, a gente sabe das dificuldades sociais que cada um encontra de acesso. Isso aí é algo. Mas assim, é saber disso, mas saber que você vai ter que correr atrás disso mais ainda. Né? Então, assim, ter também a noção que você vai ter que correr atrás, porque nada vai ser de graça. Isso aí é algo que você já tem que ter em mente. Não, tudo que é fácil não vai valer a pena. Então, assim, cada dia é o que eu digo. Alguém faz, professor, como que eu faço para ir bem no Enem? Faça um programa de estudo e comece a estudar. Estude os mesmo em tempos normais. Só a escola não iria dar tempo. Porque você vai se cobrar tudo do ensino médio. Você está no terceiro ano, você já esqueceu o que você estudou no primeiro ano. Você vai ter que rever aquilo por conta. O professor também não tem tempo. O professor não tem tempo também de revisar isso. Você vai ter que dar. E o ensino médio é consequência do fundamental, né? A pessoa se a pessoa não tiver uma boa base, vai ter que revisar conteúdo de 6, 7, 8º, 9º ano. Sim. Então é uma coisa, é uma preparação que requer muito tempo. E ainda mais nas circunstâncias que a gente se encontra, de ter esse ensino à distância, é que se torna cada vez mais difícil. Justamente, porque, aí vamos para dados de novo. 40% da nossa população nunca lê um livro, basicamente. Ou seja, ao tanto de pessoas que já estão excluídas. Aí o cara, se você se conformar com essa condição social, você está perdido. Então, assim, tem que buscar por conta. Se você não buscar por conta, vai ser muito difícil de você chegar lá, porque a concorrência é gigantesca. Conheço muita gente boa que teve muita dificuldade para acessar uma universidade pelo Enem. Então, assim, ela é algo desleal. É desleal.
Imagine como que você vai concorrer com o cara que está estudando lá na melhor escola, na qual ele tem um processo estrutural para chegar lá. É que nem a ideia meritocrática. A ideia da meritocracia é uma falácia total, porque não existe mérito se eu não tenho igualdade de condições. Imagine um cara aqui a gente no interior do Ceará, né, tendo que lutar contra o sistema e ter que indicar para tentar desconstruir esse discurso meritocrático. Não existe mérito se eu estou sendo excluído. Para mim que sou excluído, eu vou ter que remar bastante para poder chegar, para me igualar com o cara que tem uma boa condição social, que pertence aí à alta burguesia, à classe A. Então, assim, é algo surreal. Você vai ter que galgar algo. Eu posso usar um exemplo. Por exemplo, para mim estudar, basicamente sair daqui, eu tive que ir para São Paulo. Porque naquela época eu não tinha condições. E agora você vê que o acesso, por mais que melhorou a universidade pública, aqui na nossa região, aí, pelos últimos anos de governos, mas mesmo assim ainda é difícil de acessar. Porque é algo difícil. A gente tem que desconstruir o discurso meritocrático. Não existe mérito se a gente não está em igualdade. O discurso meritocrático, eu sempre gosto de explicar ele. Você vai para uma corrida, a qual o cara lá da classe A, ele tem uma pista livre e você vai ter obstáculo. Então, é nessa linha que a gente está. Então, assim, não dá para... Mas também a gente não pode ficar só nesse discurso. A gente tem que começar a fazer o diferencial, a estudar. Porque estudar, é um livro que vai conseguir te libertar disso. Não tem como você obter outra liberdade, a não ser pelo conhecimento. O conhecimento liberta qualquer um. Né? Então, assim, a gente tem que ir contra as estatísticas do país. A nossa estatística, dos meus alunos, sua, minha, para dar errado. É a gente que tem que fazer dar certo. Dar errado é o normal. Por quê? De provar o contrário. A gente está dentro do processo de exclusão. Aí imagine isso aí, a questão de Enem, para quem está no Nordeste brasileiro, talvez se iguale com a região Norte, também de um processo histórico de exclusão, de acesso econômico, que pessoas que sofrem preconceitos, essa ideia do ensino que o Estado do Ceará é um Estado que está muito bem na ideia do ensino, mas é algo recente. Então, assim, você tem que desconstruir muita coisa. Então, é nisso. Aí, quando a gente chegar nessa educação à distância, para a preparação para o Enem, que eu falei anteriormente, tem estados que basicamente não está tendo aula. E como é que esses alunos vão chegar lá? Não tendo aula nem tem estados, por exemplo, fazendo de conta. São Paulo está usando a TV aberta para dar aula, lá pela TV Cultura. Então, assim, é algo complicado. E passa muito cedo, assim, a aula. Se você perdeu aquela sua aula, já era. Não há interação. Não existe também. A interação no ensino ela é algo constante, algo extremamente necessário. Então, a gente tem que desconstruir esse discurso de mérito. Eu vou vencer se eu me esforçar. Não é. Você vai vencer se você tiver condições. Né? Porque o Enem, qual que é a nossa maneira de acesso por ele? É por cotas sociais. A elite do país odeia a ideia de cotas. Né? Por quê? Porque é a nossa forma de acessar. Cotas sociais. Todo mundo vai lá, a maioria que vai da escola pública já vai lá, eu vou colocar na cota tal, porque eu sei aonde eu vou acessar. Isso já é um processo que é uma conquista histórica também. A Aliciane falou uma coisa aí bastante interessante sobre a questão do apoio, né? Porque em casa você não tem aquele apoio que você tinha da coordenação, dos professores, né? Aquele levantamento de autoestima. E você tendo que estudar à distância, você meio que fica um pouco ali cabisbaixo, com os pensamentos pessimistas, mas tem que... Essa questão da pandemia em si, o pensamento pessimista, o pensamento, ele é algo comum. Eu, particularmente, sou alguém que faço isolamento a sério. Eu passo aí de uma semana sem sair de casa, sem sair assim nem para ir no mercado. Eu fico em casa realmente. Então, assim, é algo
que eu vou estudar, vou aí fazer alguma coisa do meu outro curso, coisas da escola também que ocupam muito tempo. Você tem noção? Eu tem dias que trabalho mais do que se eu estivesse trabalhando presencial. Não, porque a atribuição de tarefas maiores, como essa daí. Se eu fosse lá, eu daria uma aula em 50 minutos. Eu vou gravar um vídeo, eu levo 2 horas até ele ficar bom. Então, assim, e o aluno também, você tem que ficar no atendimento, conversar com os alunos. E, assim, eu não fico só naquele atendimentozinho ali de 1 hora. Qualquer aluno que falar comigo, qualquer hora, eu atendo. Todos que falaram comigo até hoje, eu nunca deixo ninguém no vácuo. Vou lá e atendo. Vou ver se está pedindo um livro, eu tenho que ir lá pegar o computador. Então, assim, é um processo diferente. Então, assim, estudar em casa requer disciplina. Estudar não é fácil. Né? Então, assim, como a Aliciane está colocando nas classes menos favorecidas, pior, porque não tem o incentivo. Por quê? Porque muitas vezes os pais não tiveram uma cultura de estudo. Se você não tem estudo, é algo mais difícil de alguém. Como é que eu não estudei? Não tem como eu te motivar, porque eu não tenho essa cultura. Né? Porque o ensinar a cultura de ensino, ela se dá muito pelo exemplo também. Então, é algo extremamente mais difícil. E é o acesso também. Aquilo que eu estou dizendo, 40% da população do país nunca leu um livro. Ou seja, não vai ter livro em casa. Nenhum tipo de livro. Então, fica complicado para estudar. Então, que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação mandava estude por livros em casa. Que livros? Pode sair para um cara que está lá na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Fortaleza. Que livros? O cara está lá, mora 5, 6, 7 pessoas num cômodo, 2 cômodos. Né? Isso aí mostra. Hã? Muitas pessoas em um pouco lugar, né? Lá, principalmente nessa cidade grande, porque aqui na nossa a gente ainda vê umas condições melhores. Mas. Não, eu falo para os meninos. Às vezes vem alguns se lamentar comigo aqui no atendimento que eu digo, pessoal, eu digo, não, vocês são privilegiados, muitos, de poder ter um acesso, de ter uma casa, de poder estar comendo. É um Com certeza. Aproveitem. Então, assim, porque vai passar rápido, ó. Alunos meus do ano passado, não vou muito longe, já vem me relatando de estar sentindo a falta de não ter se interessado mais em alguma coisa ou outra. E agora já tá. Aí agora o cara está precisando se apresentar ao mercado de trabalho. Já vai entrar no mercado em crise. Porque, como eu digo, não vamos ter a ilusão de que o pós-pandemia a vida vai ser normal. Não vai. Vai ser difícil, vai ser diferente. Então, assim, a gente tem que ter uma noção aonde a gente está entrando. Então, assim, é algo bem complexo, não é algo muito fácil, não. Então, a gente tem que ter condição. A minha dica que eu dou é forme um cronograma de estudo, divida por disciplina e vai estudando por conta. Não espere, não espere. Porque, assim, porque senão você vai estar fazendo o jogo deles. É o jogo deles. O jogo deles é tentar nos excluir mais ainda. Não vamos entrar no jogo deles. Você que pode sair dessa exclusão. Certo? A Aliciane dizendo aí que vai ser tudo reiniciado. Não, assim, o ano está seguindo normalmente, o ano letivo. Então, assim, e está sendo, bem ou mal, as aulas estão sendo apresentadas, está dando para acompanhar. E é assim, mas só porque, não só isso não é o suficiente. Sim. Você tem que retornar outras coisas para você vai fazer o exame nacional de ensino médio. Então, assim, há um dualismo aí. Porque, assim, cabe a você a não se entregar a esse sistema. Cada um ir e começar a estudar realmente estudar por conta. Se você não estudar por conta, fica complicado. Né? Então, assim, todo mundo, como a tia Adriana está falando também, isso falando mais para os nossos alunos, é bem acessível. Bem acessíveis aqui, o Alisson. Acho que ele não está aí, o Alisson Carvalho. Eu acho que já está lendo o segundo ou terceiro livro que eu estou emprestando. Ele vem pegar aqui em casa. Livros meu, pessoal. Indicação pessoal. Obviamente, porque eu digo, ó, lê isso aqui que a coisa vai caindo. Então, assim, basta você procurar também, né? Procurar algo que você vai se encaixando. Porque é interessante. Então, assim,
E para isso, para esse momento difícil, de ter um cronograma, e muitas vezes a pessoa não tem um espaço físico para estudar em casa também. A gente também tem que ter noção disso. Uma Né? estrutura, né? É, Uma não, mesa. não tem um espaço físico para estudar. Aqui em casa é quase uma escola atualmente. Já a Daniela passou o dia todinho, já foi a avaliação dela, passou o dia todo aqui fazendo, corrigindo, e amanhã sou eu. Então, assim, é quase uma escola. Então, assim, porque é a transformação, não é o tempo normal. Então, assim, isso a gente tem que saber desvincular uma coisa da outra. Então, é nesse sentido que a gente vai. Certo? Quer passar para outro ponto aí? Não, só para concluir assim aos alunos, principalmente os que eu conheço, né? Mas também serve para alunos do primeiro e segundo ano, que é assim, galera, é, estudar não é só você estar realizando as atividades que os professores estão passando, né? Porque você pergunta, você está estudando? Aí o aluno, não, estou respondendo as atividades que os professores estão mandando. E muitas vezes você pega a atividade, só joga ali na internet, copia, se torna uma coisa alienada. Então, realmente, estudem de verdade, né? Pegar um caderno, fazer anotações, rabiscar, e realmente estudar de fato. Não ficar só numa coisa, numa farsa, né? Porque é isso que eu estou te dizendo. Vai muito de cada um, mas isso já antes da pandemia. Já deveria ser, Com ó, certeza. algo constante. Porque você vai. É aquilo que eu digo, ó, você está querendo ser um dos 600. Né? Está querendo ser um dos Com certeza. 600. Está querendo ser um dos 600 porque é onde você vai concorrer. Ou seja, lá o cara da classe A, B, ele vai, é um para 4 para ir bem. Você vai concorrer com 600. Tem essa consciência, é a sua meta. Estabelecer. E isso, porque estudar é algo que realmente dá trabalho. Se estudar fosse fácil, era todo mundo estudava. Estudar é algo que dá trabalho, é algo que é constante. Mas estudar é bom. E pode estudar muda a vida das pessoas. Com Realmente, certeza. O muda a conhecimento vida. transforma. Muda a vida. E assim, e quando eu falo de mudar a vida, não é só financeiramente. Não, Conhecimento. intelectualmente, né? Ou intelectualmente, aquilo que a gente estava conversando uma vez pessoalmente. É muito ruim, é uma coisa desagradável você tentar discutir qualquer assunto com uma pessoa a qual o nível de conhecimento intelectual dela é muito baixo. Empobrece o discurso, o debate. Né? É algo extremamente. Por quê? Porque estudar é algo complicado, é algo difícil. Você tem que batalhar por isso. Realmente a gente está num momento agora, a gente passa no nosso país, a qual a ignorância reina, né? A ignorância reina no país. E você tem que saber usar do seu conhecimento para se sair disso. Ser racional, não cair em polarização. Né? Porque Essa chegou ao cúmulo aqui no país agora das pessoas estarem, é, justamente pela falta de conhecimento, pessoa A ou B, querer indicar um remédio. Como é que eu, que sou professor, vou indicar um remédio? Dizer que ele é bom ou ruim? Eu não tenho essa capacidade. Né? Não sou eu, quem sabe é o médico, quem sabe é o cientista. Não sou eu ou você. Então, assim, deixa esse discurso lá para a comunidade científica. Isso aí é algo que foi alguém faltou no estudo. Para entender, ó, tudo bem você não concorde que um remédio tal não dê certo, beleza. Aí apresente um estudo científico comprovado. valente provando que ele funciona pronto. Mas só que as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas preferem estar no fla-flu, torcendo para alguém. E assim, a gente chegou a um momento agora, e isso eu falo dessa polarização que para mim já encheu mesmo. Assim, das pessoas, ó, político não é para ser idolatrado, é para ser cobrado. Né? Eu tenho uma, uma posição pessoal, eu voto em alguém, o cara ganhou no domingo, segunda-feira ele assume, segunda-feira eu já estou contra ele. Porque o meu dever como cidadão é cobrá-lo. E isso requer o quê? Requer que o indivíduo tenha conhecimento. Porque senão eu vou cair nessa massa de manobra. O nazismo, o fascismo, eles surgiram da ignorância, da miséria. Outro dia, conversando com um camarada meu, ó,
as pessoas que mais precisam de democracia é quem mais querem o autoritarismo. Né? A pessoa que mais precisa, a pessoa que está numa miséria, que é pessoas que precisam de democracia. São pessoas que estão aplaudindo o autoritarismo. Né? Então, assim, tem coisas que não dá mais para a gente suportar isso, você só vai conseguir eliminar com o conhecimento, com o estudo. Isso te liberta. O conhecimento é te liberta, já fala o professor Leandro Carnal. Então, assim, como a Aliciane está falando aí, outra questão do AI-5, ou seja, você discutir, eu vim aqui como professor de história ou não, e afirmar que na ditadura militar as pessoas eram torturadas e mortas, isso não é uma opinião minha, isso é história. É um fato. Um fato. Isso já é analisado até o setor militar já confessou isso. Não é uma opinião minha, isso é um fato histórico. Eu negar isso é o ir contra. Gosto muito do exemplo que o professor Leandro Carnal dá também, dele dizer sobre o nazismo. Nem tudo tem um contraponto. Eu vou dar o contraponto para o nazismo, para alguém tentar justificar o nazismo, não tem como. Eles mataram 6 milhões de judeus. Não há contraponto para isso. Né? Então, é nessa pegada que a gente tem para pegar a paixão pelo conhecimento. Minha paixão pelo conhecimento na filosofia, na história, na sociologia, é justamente por isso, para não ficar alienado a isso. É muito triste você ver alguém estando alienado a isso, com a mente fechada para um debate, para uma conversa. Então, isso é algo que não dá. E agora, a gente vai indo finalizar, a pandemia em si, como é que a gente vai tornar, como que vai ser esse mundo pós-pandemia? A tia Adriana adora esse tema aí do mundo pós-pandemia. Né? Assim, como que a gente vai sair disso? Já comentei também outra vez, que assim, que agora não vai ser algo normal, que as pessoas vão ter que se inserir em um novo contexto. E a qual, assim, sair dessa pandemia fortalecido vai ser algo extremamente necessário. Com certeza. E assim, Edson, só para realmente fechar sobre o assunto, pegar um gancho aí que você estava falando, que assim, infelizmente o que a gente vê é que em um momento tão delicado como este que a gente está passando, que era para ser um momento de união. Sim. Entre todas as classes, todas as classes. O que a gente consegue ver é uma divisão, totalmente contrário. Uma pessoa defende o cara que está lá e o B não defende. Aí fica nessa divisa. Não consegue enxergar o real problema e não procura uma solução. Aí fica num discurso em prol de um ou não. Realmente isso é triste, cara, porque uma coisa que era para ser uma união fica um debate. Não, certo. Isso é algo que é deprimente. E você pode observar que isso é algo de Brasil. Certo? O mundo inteiro está, nos outros países, vocês estão unidos para. O nosso inimigo é o vírus. Não é os outros brasileiros, não é a gente mesmo. Nosso inimigo é o vírus. O país agora é a hora de se unir para a gente tentar sair disso. Porque, assim, a gente precisa de uma liderança, precisa da ideia do líder, porque a Nova Zelândia, ela fez 15 dias de isolamento social e já está conseguindo retomar. Por quê? Porque o primeiro-ministro tomou posição, foi para frente e disse, vai fechar tudo, lockdown. E agora, eles já conseguiram retomar uma vida normal mais rápido. Aí tá aí. Aí a gente passou aí, a gente tá no segundo mês. A gente fez uma live aí basicamente há um mês atrás, não foi? Foi mais ou menos isso. 2.000, 3.000 mortos aqui no Brasil. Eu lembro que na live eu citei os Estados Unidos com 20 mil mortos. A gente já tem mais de 20 mil mortos em um mês. Que não é número, são pessoas. São nomes. Os Estados Unidos já quase com 100 mil. E as pessoas estão negando o fato. Ou seja, não existe vida, não existe economia sem vida. Se a vida se for, pouco vai importar a economia. Então, assim,
Eu acho que o mais importante nesse momento é preservar a vida, é uma união. E esse discurso, como eu digo, é um discurso pobre, pobre de conteúdo. É uma polarização que não está levando ninguém a lugar nenhum. Né? É um discurso, ó, você vê assim, para mim, tinha outro rapaz puxando um assunto comigo e mandou uma mensagem em rede social dizendo que aquela reunião ministerial lá que teve, que aquilo era o que as pessoas queriam realmente falar no Brasil. Eu digo, meu amigo, imagine você ir uma reunião de paz na sua escola e os professores estão usando aquele linguajar. Você acharia interessante? Imagine. Né? Então, assim, a gente está perdendo a nossa capacidade de se dignar. Então, assim, é hora agora da gente começar a repensar isso, né? Repensar, sair dessa bobeira aí de, de polarização, de ficar buscando, se não precisa de um lado, a gente precisa do país, do Brasil, não precisa necessariamente estar procurando um lado ou outro. Isso é bobagem, isso é discurso bobo. Agora, o nosso inimigo é o vírus. É sair dessa pandemia, sair fortalecido, ou a gente vai. Eu estava vendo ontem a live do Ítalo, que é um biólogo, ele está dizendo: ó, se as coisas continuarem do jeito que estão, daqui um mês a gente está com 100 mil mortos. Entendeu? Não é necessário chegar a isso. Porque É um número vamos assustador, viu? o isolamento social, aí fica lá, e pessoas querendo atrapalhar quem está querendo trabalhar. Né? Tem gente trabalhando sério, e as pessoas querendo atrapalhar quem está trabalhando também, inventando fake news, áudio de pessoas que não tem nada a ver. Então, assim, é algo que não contribui para o país. Então, aí está aí. Precisando de uma educação de qualidade, porque assim, alguém que imagina que um país vai ser uma potência, vai virar uma grande potência sem priorizar a educação, não vai. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que ele não tenha uma educação de qualidade. E é justamente o que a gente está ignorando, é a educação. Cara, é como eu sempre falei, cara, eu sempre vi a educação como prioridade. Ou seja, para ter sucesso em qualquer outro setor, pode ser econômico, qualquer outro setor da saúde, o que deve prevalecer é o investimento na educação, porque é uma coisa gradativa. E, no caso, a educação seria a base. Não, a educação, então, assim, só se constrói, por exemplo, na maioria dos países desenvolvidos, na Alemanha, por exemplo, a maioria do PIB do país, ele vai para a educação, para a pesquisa, para o desenvolvimento. Porque com a educação, você tendo uma sociedade que ela tem um nível de educação bom, já é meio caminho andado. É investir em educação, em qualificação, em formação. Né? O Brasil, aí, há poucos anos atrás, a gente só tinha 11%, mais ou menos, de pessoas que conseguiam ingressar no ensino superior. É pouquíssimo. Né? Muito pouco. Então, assim, se a gente não investir em educação, a gente vai piorar o quadro do país. Não existe país bom que tenha uma educação de qualidade. Certo? Com certeza. Então é isso. Eu acho que sobre o que a gente se propôs a debater sobre o Enem, a não ser que alguém tenha alguma dúvida sobre alguma coisa ainda ou queira complementar alguma coisa, mas eu acho que por mim é isso. Como eu disse, professor Alex, tem horário para entrar e também sai na hora certinho. Não se atrasa, não. falta quantos minutos, Adilson? Não, falta pouco tempo, mas não pelo tempo. Aliciane, quiser fazer uma pergunta ou uma reflexão, ou qualquer outra pessoa aí, ó, fique à vontade. Veja aqui os comentários de vocês. Então, Juan, A a Adriana havia feito um comentário aqui, Adilson. Ela falou: o livro Brasil Nunca Mais. Ela ressaltou que esse livro Brasil Nunca Mais é muito bom para entender a ditadura militar. sim, e em vários contextos aqui no Brasil, muita coisa, assim. E o Brasil em si, a gente não pode mais ficar olhando também tanto para esses quadros. A gente está buscando soluções de como sair agora. A ditadura é algo que todos os países que passaram por ditadura já está superado.
E aqui no Brasil, não. A gente tem viúvas da ditadura, do Chão. Tem pessoas que estão aí, o cara vai na rua e dizer, eu quero eu estou me manifestando contra a minha liberdade. Porque na ditadura você manifestava, o couro come. Né? Então, assim, é algo surreal. É muito difícil não dá para convencer, essas pessoas estão tão radicalizadas, mas é sobre isso que a gente tem que conversar, sobre como que a gente vai fazer. E eu não vejo outra saída para isso, a não ser pelo meio da educação, pelo meio de massificar o ensino no país. Enquanto a gente não massificar o ensino, a gente não vai conseguir sair dessa. Então, basicamente era isso. Queria agradecer aí sua participação aqui na live desse mês. Eu que agradeço mais uma vez. Mas mês que vem a gente volta de novo aí com algum. Dessa vez um tema mais específico de filosofia, de história, qualquer coisa. Até lá, vamos ver aí acompanhando os acontecimentos. Né? Agradecer quem participou, os contribuídos, sempre pelo carinho. Na hora que a gente propõe a fazer uma discussão, alunos, ex-alunos começam a compartilhar, e é vocês que fazem. Eu não divulgo basicamente em grupos, nem no grupo da escola eu coloquei essa live. É para vocês, é uma discussão para vocês. Então, fico muito feliz em ter alguém que participe, alguém que pare para ouvir, né? E assim, galera, o ideal é parar, refletir sobre o momento que estamos passando, porque não está sendo fácil, né? A gente vê aí inúmeras pessoas, né, perdendo a vida devido a essa pandemia. E aos estudantes aí, né, que era mais o foco aqui da live, para a gente manter a concentração, não deixar se abalar pelos acontecimentos, né? Infelizmente, talvez ainda demore um pouco, mas com esperança e fé, a gente verá dias melhores por aí, se Deus quiser. Isso aí. Então, valeu, Juan. Até a próxima. Tchau, pessoal. Depois a gente se vê. Tchau. Mês que vem vai ter. Te garante que tem mais uma live aí trazendo. Mandem ideias aí, podem mandar uma mensagem para mim por Juan sobre algum assunto que vocês queiram discutir. Certo? Então, valeu, Juan. Né? Até a próxima. Muito obrigado. Até. Obrigado aí. Abraço.